Bueno, hay otras cosas que nosotros empezamos a, a hablar por e-mail. Muchas deudas. La cuestión, por ejemplo, el deseo. Desejo é intransitivo. O desejo, deseja, desejar. Acontece que a partir do momento em que essa criança, ela sai da derrelição para vir o nascimento do símbolo e ela passa a controlar aquele outro que cuida dela. E aí, o que acontece? Aquele outro vira um objeto, o seu alter ego. E aí ela começa o for-dar. E aí, esse alter ego vira um objeto de desejo. Mas esse objeto de desejo que ela expulsa, é ela que expulsou, ela que mandou embora, mamãe, ele volta ao desejo expulso, mas já como o seu próprio sofrimento. Então, ele é um objeto que vem a ser o seu próprio sofrimento. E aí, o que acontece? Quando ele está na clínica e está se queixando lá do passado dele em forma real, esse passado se manifesta revertido em repetição. Repetição, Freud descobriu, e além do princípio do prazer, o for-dar. A repetição de quê? Desse gesto traumático, do abandono do alter ego. Desse alter ego que ele expulsa, ele acha que ele que expulsa como objeto, que ele é mas ao mesmo tempo, esse objeto que vem a ser o seu próprio sofrimento. A partir daí é que Freud exclui a noção do masoquismo primário, porque ele já entende como é que é esse mecanismo. Essa coisa o analisante fala o tempo inteiro na clínica. Outra questão que eu precisava falar. Existe uma dúvida. Nós, no Brasil, quando nós dizemos fui ao cabeleireiro, fui à praia, vou fazer uma festa, a gente já está excluindo o sujeito do inconsciente. Ele já não aparece. Em francês você tem o je e o moi. Quando a gente traduz aqui para o português, o je está entre colchete como eu e o moi está sem o colchete. Foi uma solução que nós tivemos para poder reconhecer onde é je, onde é moi. O eu é uma outra coisa. Agora, lá na fase do espelho, esse je, sujeito do inconsciente, é que brota. Acontece que ele brota como je e não como moi. E vocês lembram que ele reconhece toda uma imagem congelada dele, do outro lado, aí sim, ele tem de um lado ele, e aqui a algazarra, Freud fala na algazarra, do outro lado a imagem congelada. Ali você tem o A e o Alinha, o eu e o euzinho. A gente não pode confundir isso com o eu do inconsciente, que é o que fala, que traz os sintomas através de sonhos, lapsus linguis, atos falhos, sintomas propriamente dito, como o sintoma na neurose obsessiva, a dúvida, a procrastinação, como na neurose histérica, da histeria mesmo, né, as contorções, a tosse histérica, uma série de coisas. Então,
é diferente. E o que acontece na língua hispânica era necessário haver uma solução para não confundir esse eu, moi, com esse eu, je. E isso é uma coisa que nós estamos conversando na rede. Houve um congresso muito interessante, onde teve apresentação sobre isso, mas isso ficou meio na dúvida, ao ponto de se confundir o eu, sujeito do inconsciente, com o eu que se manifesta no imaginário institucional, num protesto, por exemplo, na rua, ou isso ou aquilo. É claro que cada um tem a sua própria assinatura, a sua própria maneira de falar, porque tem seu Einzelnersuch, mas o Freud mostra, né, naquele texto que ele vai falar do exército e da igreja, a posição do eu. Esse eu que ele fala é o moi, não é o je, sujeito do inconsciente. O moi se comporta de uma maneira no exército e de outra maneira na igreja, né? Então, tudo isso nós vamos ter que reajustar. Eu acho que está sendo muito importante essa nossa conversa como teóricos, para poder, a partir do Lacan, chegar aqui. Deixa eu ver se tem alguma outra dúvida. Bom, por enquanto não. A última é o seguinte, eu falei do Sócrates, da Safo. O Sócrates é interessante porque o Sócrates, ele não morre, que como Lacan vai falar aqui na questão de matar o Senhor e deixar, quando ele se mata, ele deixa o Senhor a pé, ele se mata e o Senhor fica na mão. O Sócrates, ele prefere morrer para matar o Senhor é que fica na mão. A polis, a decisão da polis é que fica na mão. A Antígona, que eu não falei aqui, a Antígona, o que está acontecendo com a Antígona? A Antígona está noiva do filho do Creonte. A Antígona é sobrinha do Creonte, que é o chefe da cidade. A Antígona tem um irmão chamado Polinice. O irmão faz um crime. O Creonte é obrigado a punir o Polinice com a punição da polis. É a lei da polis. O Polinice perde o direito das exéquias. A Antígona, que está noiva do filho do Creonte, fala, não. Se meu irmão não pode ser enterrado, então eu morro junto com ele. Então, o que ela faz? Ela deixa o senhor da cidade numa situação muito ruim, e é o tio dela. Sócrates deixa os senhores da cidade, porque ele foi julgado, numa situação muito ruim. Diferente de Safo, que se entrega para Afrodite, que é como o bebê que transforma o objeto, o alter ego, no seu próprio sofrimento. Ela vai, se Antígona tirou o homem, Antígona não, Afrodite tirou o homem dela, pois então é para lá que ela vai, ela se atira, né? O outro que resolve que não vai sair do palácio, não, para entrar para... Mas ele já tinha deixado de ser presidente, não é besteira. Podia ter continuado vivo, a Dilma está viva. O que ele fez foi fazer os direitos trabalhistas, etc. O outro resolve ser um deus, não vai ser Deus. Empédocles não conseguiu virar um deus, conseguiu virar um homem conhecido. Mas não conseguiu virar conhecido porque se atirou pelo monte. Ele conseguiu virar conhecido porque ele foi quem descobriu a questão do ódio e do amor. De onde Freud vai tirar e fazer o último trabalho dele. Análise terminável e dar uma finalização na teoria pulsional. Bom, a gente está aqui. A gente leu: a liberdade do homem inscreve-se inteira no triângulo constitutivo da renúncia que ele impõe ao desejo do outro, pela ameaça da morte para o gozo dos frutos de sua servidão,
ele não vai servir ao Senhor. Sacrifício consentido de sua vida pelas razões que dão à vida humana sua dimensão e pela renúncia suicida do vencido que frustra da vitória o Senhor que ele deixa entregue à sua desumana solidão. O Senhor fica numa situação muito má. A primeira vez que eu vi um caso de suicida na minha vida, tinha 18, ia fazer 18 anos. Estava na faculdade, tinha conseguido me meter dentro de um hospício. Eu ia fazer anos e tive dispensa naquele dia de sábado, eu não iria trabalhar porque ia ser o meu aniversário. E eu dirigi sozinha aos 18 anos no grupo operativo, com 18 pacientes, cada um com um diagnóstico. Era assim que era tratada a vida da gente naquela época. E a gente que criasse como quisesse as coisas. E eu avisei que eu não viria no outro sábado. Uma histérica, diagnosticada como histérica, disse para mim que eu tinha que vir sim, porque ela queria comemorar o meu aniversário ali. Eu falei, não vou, era longe para burro. Era muito longe. Naquela época, ainda mais, a gente não tinha transporte como tem aqui. Eu levava 2h30 para chegar na clínica. E tinha que chegar muito cedo. Eu saía 5h pouco de casa. E eu disse para ela, não, eu não vou porque eu fui dispensada. Mas ela me disse como ela ia se suicidar. Que ela ia entrar num dos prédios, no quarto andar, que lá tinha uma janelinha, que de lá ela ia pular. Com meus 18 aninhos, eu cheguei no hospital, no plantão, e avisei ao plantão. Falei, olha, a fulana disse que vai se suicidar se eu não vier ao aniversário que ela quer comemorar, meu aniversário. Mas eu não vou vir. Eu estou avisando que ela corre perigo. Aí disseram que eu era muito arrogante, que eu só tinha 18 anos. Ela se suicidou. Ela se suicidou. Quer dizer, os senhores se viram numa situação muito complexa, né? Ela botou eles numa situação muito complexa. Eu tinha avisado. Ela se suicidou em homenagem à minha desobediência. Mas, na realidade, eu tinha avisado a clínica. A partir daí, passei a tomar um cuidado desgraçado com esse negócio de suicídio. Suicídio é coisa séria. Bom, eu tô falando nesse negócio todo porque a gente vai entrar tanto em desejo, a gente vai entrar no touro, que é uma figura topológica. Ela agora vai pintar a macaca. Ele tem 2 páginas aqui para se divertir. Então, eu estou voltando a questões que estavam em dúvida, e de vez em quando eu vou voltar para a gente poder dar continuidade, tá?